Outro dia eu vi uma conversa entre um fundador de uma startup de tecnologia e um desenvolvedor sênior. O fundador era brilhante e tinha uma ideia incrível. No meio do papo, ele soltou uma pergunta para o desenvolvedor que parecia técnica, mas na verdade valia milhões de dólares em estratégia de negócio. Ele perguntou: a gente começa no monolito ou já vai direto para o microserviço? Eu fiquei pensando quando ouvi isso. Essa não é uma pergunta de arquitetura de software. Essa é uma pergunta de fundação. É como perguntar: será que eu construo um único arranha-céu gigantesco onde tudo está conectado? Ou começo com um bairro planejado, com vários prédios menores, independentes, cada um com a sua função? Se você errar na fundação, amigo, o prédio todo pode ruir. E no mundo dos negócios de tecnologia, ruir significa perder agilidade, queimar dinheiro e, no limite, ver o seu concorrente passar voando por você. E é sobre essa decisão de milhões que a gente vai conversar hoje. Vamos ser brutalmente honestos aqui. A discussão monolito versus microserviços virou quase uma guerra santa no mundo tech. De um lado, os puristas dos microserviços, que vendem a ideia de agilidade infinita, escalabilidade de outro planeta e times independentes que voam baixo. Do outro, os defensores do monolito, que falam sobre simplicidade, velocidade de desenvolvimento no início e menos complexidade operacional. A dor real que talvez você esteja sentindo agora não é escolher a tecnologia, é o medo paralisante de fazer a aposta errada. E se eu escolher um monolito e o meu sistema virar um jogo de varetas, difícil de dar manutenção e que trava a qualquer momento? Mas se por outro lado eu escolher microserviços e me afogar numa complexidade de infraestrutura e comunicação que eu não consigo gerenciar, gastando o dobro para fazer a metade? Essa ansiedade é real e ela acontece porque a gente esquece de olhar para o conceito por trás da tecnologia. Um monolito é isso, um único bloco. Pense numa cozinha de restaurante antigo. O chefe, o sous-chefe, o confeiteiro, o cara que lava a louça, todos trabalham no mesmo espaço físico, usando os mesmos utensílios, gritando um com o outro. Se o forno principal quebra, a cozinha inteira para. É simples de começar, todo mundo se vê, mas qualquer problema pode virar um desastre geral. Já os microserviços, por outro lado, são como uma praça de alimentação de um shopping. Você tem o quiosque de pizza, o de sushi, o de hambúrguer, o de açaí, e cada um tem a sua própria cozinha, seus próprios funcionários e os seus próprios processos. Eles são independentes. Se a chapa do hambúrguer quebra, você ainda pode continuar vendendo pizza ou sushi, por exemplo. A complexidade aqui é gerenciar a praça inteira, garantir que o cliente consiga pedir de vários lugares e que a limpeza funcione, mas a operação de cada serviço é isolada. A escolha entre um e o outro não é técnica, é estratégica. E eu não tô tirando isso da minha cabeça. Tem gente muito mais inteligente que eu que já debateu isso à exaustão. Um cara que você, que lidera times de tecnologia, precisa conhecer é Martin Fowler. Ele é tipo um dos papas da engenharia de software moderna. E o Fowler, anos atrás, cunhou um termo genial, Monolith First, que é monolito primeiro. A ideia dele é contra-intuitiva para quem vive no hype. Ele diz: comece com um monolito bem estruturado. Por quê? Porque no início do seu negócio, você não sabe direito o que o seu produto vai ser. Você precisa de velocidade para testar hipóteses, para pivotar, para mudar tudo de uma semana para outra. A complexidade dos microserviços nesse estágio pode ser um tiro no pé. Você estaria otimizando para um futuro que você nem sabe se vai existir. É como construir uma cidade inteira antes de saber se alguém vai querer morar lá. E isso se conecta diretamente com o que o autor chamado Sam Newman detalha no livro que é a Bíblia do assunto, por nome de Building Microservices, Construindo Microserviços. Ele mostra que a arquitetura de microserviços é um trade-off. Você troca a simplicidade do desenvolvimento pela complexidade da operação. Você ganha autonomia de time, mas precisa de uma cultura de comunicação e de responsabilidade muito mais forte. Ele basicamente diz: você quer esse poder? Ótimo, mas esteja ciente do preço que você vai pagar. E esse preço não é só em dólares, é em cultura, em processos e em maturidade de time. E quer saber quem pagou esse preço e aprendeu na marra? Algumas gigantes da tecnologia. As histórias delas são as melhores aulas. Pega a Amazon, por exemplo. Todo mundo conhece a Amazon hoje, mas ela começou como um monolito gigantesco, um emaranhado de código que vendia livros. Chegou um ponto, lá no início dos anos 2000, que era impossível adicionar qualquer funcionalidade nova sem quebrar outras 10. A lenda contada pelo próprio Jeff Bezos é que ele deu um mandato. Todos os times deveriam se comunicar através de APIs, como se fossem empresas externas. Nascia ali a cultura de serviços que deu origem não só à agilidade da Amazon.com, mas a um negócio de trilhões de dólares chamado Amazon Web Services, AWS. Eles sentiram a dor do monolito na pele e transformaram a solução em um dos maiores negócios do mundo. Agora olha a Netflix, eles são o pôster dos microserviços. E por quê? O negócio deles é inovação e resiliência. Eles precisam testar um novo algoritmo de recomendação para 1% dos usuários na Alemanha, sem afetar o stream de ninguém no Brasil, por exemplo. Eles precisam que, se o serviço de histórico do usuário cair, você ainda consiga apertar o play. A arquitetura deles, com centenas de pequenos serviços,
permite essa agilidade e essa tolerância a falhas. Eles criaram até o Chaos Monkey, um software que desliga serviços aleatoriamente em produção só para garantir que o sistema como um todo continue de pé. É o extremo da autonomia e resiliência, mas exige um nível de engenharia e cultura que pouquíssimas empresas no mundo têm. E para provar que não existe bala de prata, olha o Spotify, por exemplo. Eles não são nem 100% monolito e nem 100% microserviços. Eles têm um modelo híbrido, famoso pela sua organização em squads, tribes e guilds. Eles entenderam que certas partes do sistema, o core, poderia ser mais centralizadas, enquanto outras, como a descoberta de playlists, poderiam ser serviços independentes. A lição de Spotify é cultural. A arquitetura segue a organização do time, e não o contrário. Aqui você deve se perguntar, e o meu negócio? Como eu decido se construo arranha-céu ou bairro planejado? E é aqui que a gente separa os que decidem por hype dos estrategistas. Você não tem que simplesmente escolher uma tecnologia, você tem que responder às perguntas de negócio. Depois de ver as boas e más decisões e os seus impactos, resolvemos criar uma série de perguntas, e essas são as perguntas que fazemos aos nossos parceiros para ajudar a tomar a melhor decisão. E são essas perguntas que você precisa se fazer, com honestidade brutal, antes de escrever a primeira linha de código. Pergunta número 1. Qual o tamanho e complexidade do seu time hoje e daqui a 2 anos? Se você é um time de 5 pessoas sentadas na mesma sala, um monolito vai te dar uma velocidade absurda. Agora, se você planeja ter 10 times espalhados pelo mundo, cada um cuidando de uma parte do negócio, pensar em microserviços faz mais sentido. Pergunta de número 2. Qual a sua velocidade de inovação necessária por parte do negócio? O seu sistema de faturamento precisa mudar toda semana? Provavelmente não. Mas o seu sistema de recomendação ou a home do seu app precisam? Talvez sim. Microserviços permitem que você inove em partes do sistema em velocidades diferentes. Pergunta de número 3. Qual o seu nível de incerteza sobre o produto? Lembra do Monolith First, do Martin Fowler? Se você ainda está descobrindo o que os seus clientes querem, se o seu modelo de negócio pode mudar radicalmente, comece simples. Comece com um monolito. É mais fácil demolir e reconstruir um prédio de 5 andares do que um bairro inteiro. E a pergunta de número 4. Sua cultura está pronta para a autonomia com responsabilidade? Microserviços distribuem o poder, mas também distribuem a responsabilidade. Seu time tem maturidade para ser dono de um serviço, do deploy ao monitoramento, de ponta a ponta, ou você ainda precisa de uma gestão mais centralizada? E a pergunta de ouro, a de número 5. Como você vai medir o sucesso e o custo de cada parte do seu sistema? Uma das belezas dos microserviços é poder saber exatamente quanto custa para rodar o serviço de busca ou de pagamento, mas isso exige uma capacidade de medição, de observabilidade que muitas empresas não têm. Você não pode medir, não pode gerenciar. Percebe? A resposta para monolito ou microserviços nunca é microserviços, nunca é monolito. A resposta é sempre depende. Depende do seu momento, do seu time, da sua cultura, da sua estratégia de negócio. A decisão arquitetural mais importante não é sobre tecnologia, é sobre autoconhecimento. É sobre saber fazer as perguntas certas. Construir software não é empilhar tijolos de códigos, é desenhar um sistema vivo que vai evoluir, crescer e, principalmente, servir à estratégia do seu negócio. O código é só a consequência. E agora eu devolvo a pergunta para você. Olhando para a sua realidade hoje, qual dessas perguntas te fez parar e pensar de um jeito diferente sobre o seu produto ou a sua empresa? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. Eu vou ler e responder a todos que conseguir. A gente constrói a comunidade trocando essas experiências. E claro, se esse papo te trouxe algum insight, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas reflexões. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!